Bem-vindos ao O Relator Sombrio. No episódio de hoje, descemos às regiões mais escuras da mente humana para encarar histórias que desafiam nossa compreensão dos laços familiares. Casos em que filhos, por dinheiro, por controle, por ódio ou por um retorcido senso de justiça, tornaram-se algozes dos próprios pais. Abra espaço para o silêncio, respire fundo e venha comigo. Este é um mergulho onde sangue e ganância se entrelaçam. Na noite de 20 de agosto de 1989, a mansão dos Menendez em Beverly Hills deveria ser um refúgio de luxo e tranquilidade. Mas dentro dela, a ambição e o desejo por herança explodiram em tiros de escopeta que ecoariam para sempre na crônica criminal dos Estados Unidos. Lyle e Eric Menendez, filhos de José e Kitty, não eram apenas jovens privilegiados. Eles carregavam um misto de ressentimento, frustrações e uma fome de riqueza que parecia insaciável. O dinheiro da família, uma fortuna avaliada em milhões de dólares, era para eles promessa de poder, liberdade e status. Mas no caminho havia uma barreira: os pais vivos. O plano dos irmãos foi meticulosamente construído. Eles sabiam onde encontrar os pais, na sala de TV, relaxados. Com 2 escopetas calibre 12, transformaram o espaço em um campo de extermínio. José, atingido pelas costas, tombou sem chance de reação. Kitty tentou fugir, mas caiu após um disparo que destroçou sua bacia. O horror não parou aí. Lyle se aproximou e executou o pai à queima-roupa. Eric descarregou tiros repetidos contra a mãe, até desfigurar seu rosto. O ambiente, outrora luxuoso, virou palco de sangue, plumas espalhadas e um silêncio sepulcral. Mas a violência era apenas a primeira fase. Na segunda veio a frieza. Casquilhos recolhidos, armas descartadas em um canyon e o movimento calculado até um cinema local, onde compraram ingressos para Batman, um álibi perfeito. Horas depois, Lyle telefonou ao 911 chorando de forma ensaiada, interpretando o filho desesperado. Por instantes, convenceram até a polícia de que aquilo poderia ser obra da máfia. A verdade começou a emergir não no sangue derramado, mas no rastro de consumo. Nas semanas seguintes, os irmãos se lançaram em uma espiral de gastos: carros de luxo, viagens internacionais, roupas de grife, relógios caríssimos. O dinheiro que tanto desejavam agora fluía como se fosse infinito, como se cada compra fosse uma catarse, uma tentativa de transformar culpa em prazer. Em menos de 6 meses, mais de $1 milhão foi queimado em extravagâncias. A riqueza que deveria garantir conforto se tornou evidência de um crime. A investigação logo expôs contradições. Um terapeuta chegou a registrar confissões veladas de Eric, e isso virou peça-chave nos tribunais. A defesa tentou argumentar que os irmãos agiram após anos de abuso psicológico e sexual, mas a narrativa não sustentou o peso da execução brutal e da corrida pela herança. O primeiro julgamento terminou sem consenso. O segundo, diante de provas e da opinião pública já fascinada pelo espetáculo, resultou em condenação: prisão perpétua, sem direito a condicional. O caso Menendez não é apenas sobre tiros em Beverly Hills. Ele fala sobre o peso corrosivo do dinheiro quando este deixa de ser ferramenta de vida e se torna justificativa para a morte. Lyle e Eric poderiam ter esperado o tempo da herança, mas a impaciência pela fortuna, a ânsia de controle e a sede por uma riqueza imediata os empurrou ao abismo. Até hoje, documentários, séries e livros revisitam esse crime questionando: foram apenas assassinos por cobiça ou vítimas de uma vida de abusos? Seja qual for a resposta, o que permanece é a cicatriz de uma família destruída não pela pobreza, mas pela abundância, pela ideia de que dinheiro compra tudo, até a vida dos próprios pais. Se esta narrativa já te prendeu até aqui, inscreva-se agora em O Relator Sombrio e ative o sininho. Assim você garante que não vai perder os próximos mergulhos em histórias reais, onde o dinheiro, a cobiça e o poder
arrastam famílias inteiras para a escuridão. Halloween, 31 de outubro de 2002. Enquanto São Paulo se divertia com fantasias e jogos de terror, um horror real se desenrolava dentro de uma mansão da classe alta. Naquela noite, Suzanne von Richthofen, a filha modelo, não vestiu máscara de bruxa nem fantasma. A fantasia dela era outra, a de herdeira, e para isso estava disposta a transformar o quarto dos pais em um palco de sangue e silêncio. Suzanne Louise von Richthofen tinha apenas 18 anos, quando escreveu seu nome para sempre na história criminal do Brasil. Filha de Manfred e Marisia, casal rico e respeitado, cresceu cercada de privilégios, conforto e todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. Carros importados na garagem, educação de elite, viagens ao exterior, uma vida que para muitos seria o sinônimo de riqueza e sucesso. Mas por trás da aparência de filha perfeita, Suzanne alimentava algo que os próprios pais não imaginavam. A ideia de que o dinheiro não deveria esperar, que a fortuna da família era um prêmio que ela já merecia. O estopim foi o relacionamento com Daniel Cravinhos, jovem de classe mais baixa que não era aceito por Manfred e Marisia. Eles acreditavam que Suzanne deveria mirar mais alto, preservar o patrimônio da família, manter intacto o prestígio do sobrenome. A ameaça de deserdar a filha caso insistisse no namoro foi o que selou seu destino. Para Suzanne, a equação se tornou simples. Entre o amor dos pais e a herança milionária, escolheu a segunda opção. Na noite de Halloween de 2002, o plano tomou forma. Primeiro, ela deixou o irmão mais novo, Andreas, em um cybercafé, afastando-o da cena do crime. Em seguida, abriu os portões da mansão na zona sul de São Paulo para Daniel e Christian, seu irmão. Com suas próprias chaves, desligou o sistema de alarme, dando passagem aos futuros algozes de seus pais. Enquanto aguardava no jardim, fria, silenciosa, os Cravinhos subiram as escadas, levando barras de ferro nas mãos. O ataque começou contra Manfred, pego de surpresa em sono profundo. Um golpe devastador no crânio o deixou inconsciente. Marisia acordou e viu os assassinos diante de si. Não teve tempo de gritar. Golpes repetidos esmagaram ossos, rasgaram a carne, até que as vítimas fossem sufocadas com toalhas molhadas para garantir que não haveria retorno. O quarto principal da casa, espaço de descanso e segurança, virou palco de horror. Consumado o duplo assassinato, os irmãos Cravinhos encenaram um assalto. Gavetas abertas, papéis espalhados, pequenas quantias de dinheiro e algumas joias levadas. Tudo para criar a ilusão de que ladrões haviam invadido a mansão. Depois, Suzanne voltou para buscar Andreas, como se nada tivesse acontecido. Horas mais tarde, choraria diante das câmeras, interpretando a filha devastada pela perda. No início, a nação acreditou. Suzanne parecia a vítima perfeita, jovem, bonita, educada, sem histórico de rebeldia. Mas os detalhes começaram a trair sua farsa. Durante o funeral, mostrou frieza. Dias depois, preocupava-se mais em limpar a casa ensanguentada do que em chorar os pais. Para completar, organizou uma festa de aniversário para Daniel pouco depois do crime. Os sinais estavam claros para quem quisesse ver. A polícia investigava e seguiu a trilha do dinheiro. Christian foi preso ao comprar uma moto de alto valor usando notas de $100 recém-saqueadas. A imprudência derrubou o castelo de cartas. Confrontados, os irmãos Cravinhos confessaram, entregando Suzanne como a mente por trás de tudo. O motivo? O mesmo que atravessa séculos de crimes: dinheiro, herança, riqueza. O julgamento se transformou em espetáculo nacional. A filha que trocou o sangue dos pais pelo dinheiro ganhou manchetes e dividiu opiniões. Para muitos, Suzanne era a encarnação da cobiça sem limites. Uma jovem que possuía tudo, mas queria mais rápido, sem esperar a ordem natural da vida. Para outros, era apenas uma garota manipulada por um namorado ambicioso. O júri, porém, não teve dúvidas. A sentença foi dura. Quase 40 anos de prisão. Dentro da cela, Suzanne ainda tentaria manipular sua narrativa,
concedendo entrevistas, participando de livros, reescrevendo versões. Mas nenhuma reinterpretação muda o que aconteceu naquela noite de 2002, quando o amor, o respeito e a moral foram esmagados pelas barras de ferro da cobiça. O caso Richthofen continua sendo lembrado como um dos crimes mais emblemáticos do Brasil, porque condensa em si todos os elementos de uma tragédia perfeita: juventude, riqueza, herança, traição e a quebra de um dos tabus mais profundos da sociedade, o assassinato dos pais. Se em Contos de Fadas os filhos herdam o trono após a morte natural do rei, Suzane decidiu apressar a sucessão e, na pressa, trocou coroa por algemas. Até hoje, documentários, séries e livros reconstroem os detalhes da noite em que uma filha virou cúmplice da própria orfandade. E cada vez que a história é contada, retorna a pergunta que ainda arrepia: quantos fariam o mesmo se colocados diante da escolha entre esperar a herança ou possuir imediatamente uma vida de luxo e liberdade? Se esta narrativa de Suzane Richthofen já te deixou sem fôlego, imagine os próximos casos. Então não se esqueça. Inscreva-se agora em O Relator Sombrio, ative o sininho e ajude este trabalho a continuar trazendo histórias onde o dinheiro, a cobiça e o vazio transformam filhos em algozes. Em setembro de 2003, a pequena cidade de Bellevue, Idaho, amanheceu com um silêncio estranho. Dentro de uma casa confortável, Alan e Diane Johnson foram encontrados mortos a tiros. O que parecia um ataque brutal de um intruso, logo revelaria uma verdade muito mais perturbadora. O monstro não veio de fora. Ele dormia ali, sob o mesmo teto, com rosto angelical de 16 anos e coração consumido por paixão, ressentimento e cobiça. Sarah Marie Johnson era, aos olhos da comunidade, uma adolescente comum. Bonita, sorridente, filha de uma família tradicional de classe média alta. Alan e Diane Johnson representavam o típico casal americano de sucesso, um lar estável, conforto garantido e perspectivas de herança e segurança financeira para os filhos. Mas atrás da fachada de normalidade, Sarah guardava um segredo. Um relacionamento proibido com Bruno Santos, um jovem de 19 anos que não contava com a aprovação de seus pais. Alan e Diane viam o namoro como uma ameaça. Não aceitavam que a filha, ainda menor de idade, se envolvesse com alguém mais velho, de origem humilde, sem perspectivas de carreira ou estabilidade financeira. Eles queriam para Sarah um futuro brilhante, preservando o patrimônio da família e a reputação que haviam construído. O que começou como uma proibição paternal logo se transformou em guerra silenciosa dentro da casa. Na cabeça de Sarah, cada não dos pais era mais do que disciplina. Era uma barreira contra sua liberdade. E mais ainda, era um obstáculo ao estilo de vida que sonhava. Viver o amor proibido, sem limites, sustentada pelo dinheiro da família, ou pelo menos pelo acesso irrestrito ao que herdaria no futuro. Só que esperar pela herança parecia longo demais. A juventude pedia pressa. A impaciência foi o combustível do ódio. Na noite de 1º de setembro de 2003, após uma discussão acalorada, Sarah tomou uma decisão que mudaria para sempre sua vida e a de toda a cidade. Ao amanhecer do dia seguinte, enquanto a casa ainda dormia, ela colocou em prática um plano macabro. Dirigiu-se até a casa de hóspedes da propriedade, onde sabia que um inquilino mantinha guardado um rifle Winchester de alto calibre. Pegou o fuzil, vestiu luvas de látex e caminhou até o quarto dos pais. A primeira vítima foi Diane, sua mãe. Sarah entrou no quarto silenciosamente e, sem hesitar, apontou a arma para a cabeça de quem lhe dera a vida. O disparo a queima-roupa não deu chance de defesa. O corpo de Diane tombou sobre a cama, manchando lençóis claros de vermelho. Em seguida, Sarah avançou até o banheiro, onde seu pai, Alan, tomava banho. Vulnerável, sem imaginar o que acontecia no quarto ao lado, ele virou o próximo alvo. 2 tiros atravessaram a cortina da ducha, dilacerando seu corpo.
O sangue se misturou à água corrente, tingindo de escarlate o azulejo branco. Consumado o crime, Sarah iniciou a encenação. Jogou o rifle, as luvas e o roupão que usava no lixo da casa. Correu até a residência de um vizinho, gritando em histeria: "Um intruso matou meus pais!" Tentou convencer a todos de que era apenas mais uma vítima. Por algumas horas, a mentira respirou. Mas a cena do crime falava mais alto. A polícia notou a ausência de sinais de arrombamento. Nada havia sido roubado, nada indicava um ataque externo. A chave estava no lixo. As luvas, o roupão e o rifle carregavam DNA, sangue e resíduos de pólvora, provas inegáveis que ligavam Sarah ao massacre. No quarto dela, os investigadores encontraram um par de luvas de couro, uma delas com vestígios de pólvora, combinando com outra descartada no lixo. O quebra-cabeça se fechava. No tribunal, a defesa tentou pintar Sarah como uma jovem emocionalmente frágil, pressionada por pais controladores. Mas a promotoria mostrou outra face, a de uma sociopata manipuladora capaz de transformar o desejo adolescente em ódio mortal. O motivo declarado era o amor proibido por Bruno Santos, mas o pano de fundo era mais sombrio. Ao eliminar os pais, Sarah conquistaria liberdade total e acesso antecipado à herança familiar, avaliadas em valores significativos para a realidade local. O dinheiro e a promessa de uma vida sem restrições estavam no centro de sua decisão. A promotoria descreveu a cena como uma execução calculada. Sarah, mesmo tão jovem, mostrou frieza e determinação. Não houve gritos, não houve hesitação, só tiros certeiros. O júri ouviu relatos de amigos e vizinhos que lembravam de suas explosões de raiva, do desprezo pelos limites impostos pelos pais e da forma como falava do dinheiro da família como algo que já lhe pertencia. O veredito foi inevitável. Sarah Johnson foi condenada a 2 prisões perpétuas, sem direito à liberdade condicional. Sua juventude, que poderia ter sido símbolo de futuro, foi enterrada junto com os pais. Hoje, ela vive o resto da vida encarcerada, contemplando não a liberdade que buscava, mas o peso eterno da própria decisão. Este caso se tornou emblemático nos Estados Unidos porque mostra o quão frágil pode ser o equilíbrio entre disciplina familiar e rebeldia adolescente quando o fator dinheiro entra na equação. Sarah não apenas queria amar em paz, queria amar com a riqueza da família como combustível, queria viver sem esperar pela sucessão natural, sem precisar do sim dos pais. No fundo, sua revolta não era apenas contra as regras, mas contra o controle que impedia o acesso imediato à fortuna. Até hoje, psicólogos e criminólogos discutem as motivações desse crime. Alguns enxergam apenas uma jovem imatura, incapaz de lidar com frustração. Outros veem um exemplo clássico de cobiça, onde o dinheiro e o poder se tornaram mais importantes que os laços de sangue. Mas o que ninguém contesta é que naquela manhã de 2 de setembro de 2003, a tranquilidade de uma cidade pequena foi substituída pelo som de tiros e pelo eco eterno da pergunta: como uma filha pode transformar o amor em pólvora? Se você chegou até aqui, já percebeu que cada caso é mais perturbador que o outro. Então inscreva-se agora em O Relator Sombrio, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Assim, você ajuda este canal a continuar trazendo histórias reais, onde o dinheiro, a cobiça e a herança antecipada transformam filhos em assassinos. Del Mar, Nova York, novembro de 2004. Um casal exemplar repousa em sua casa quando, de repente, o silêncio da madrugada é quebrado por golpes de machado. No chão, sangue e desespero. Peter, funcionário do tribunal, está morto. Joan, sua esposa, sobrevive, mas com o rosto desfigurado e a mente fragmentada. O suspeito? Não um ladrão, não um estranho, mas o próprio filho. Christopher, o jovem universitário carismático que escondia um abismo de dívidas, mentiras e um apetite insaciável por dinheiro. Christopher Porco, 21 anos, parecia à primeira vista o retrato do filho perfeito. Estudante universitário, simpático, popular,
dono de um sorriso que conquistava professores e colegas. Mas atrás dessa máscara encantadora havia um jovem atolado em dívidas, falsificações e ilusões de riqueza. Christopher não queria apenas viver como estudante comum. Queria luxo, status, a sensação de poder que o dinheiro proporciona. Para isso, não hesitava em falsificar assinaturas, enganar bancos e mentir para os próprios pais. Peter e Joan Porco, seus pais, representavam a respeitabilidade da classe média americana. Trabalhadores, dedicados, donos de um patrimônio que garantiria segurança para a família. Mas essa riqueza, que deveria ser herança de estabilidade, se transformou em alvo da cobiça do filho. Christopher usou o nome do pai para conseguir empréstimos bancários, falsificou cheques, sustentou um estilo de vida de aparências. Jeep Wrangler amarelo, gastos universitários, viagens, tudo custeado por dinheiro obtido de forma fraudulenta. Poucos dias antes da tragédia, Peter descobriu parte da rede de mentiras. E-mails furiosos foram enviados ao filho, chamando-o de mentiroso, irresponsável, ameaçando cortar qualquer suporte financeiro. Para Christopher, aquilo significava o colapso de seu mundo de fantasias. Sem o apoio dos pais e sem acesso à herança imediata, sua vida de riqueza inventada iria desmoronar. Foi então que o jovem tomou a decisão que mudaria tudo: eliminar o problema pela raiz. Na madrugada de 15 de novembro de 2004, alguém entrou na casa dos Porco. O invasor não levava uma arma de fogo, mas sim um machado de bombeiro. Ferramenta que, nas mãos certas, salva vidas, mas que naquela noite virou instrumento de massacre. Peter e Joan, dormindo em sua cama, foram atacados de forma brutal. Golpes repetidos no crânio e no rosto. Peter morreu quase instantaneamente. Joan milagrosamente sobreviveu, mesmo com lesões cerebrais graves e o rosto desfigurado. Quando a polícia chegou, encontrou uma cena dantesca. Joan, consciente mas sem fala, foi questionada por um investigador. Ela respondeu com movimentos de cabeça. Sim, sabia quem havia feito aquilo. Sim, era alguém da família. E quando ouviram o nome de Christopher, ela assentiu novamente. Foi o bastante para que ele se tornasse o principal suspeito. A investigação foi meticulosa. As câmeras de segurança da universidade captaram o Jeep amarelo de Christopher saindo do campus naquela noite e voltando de manhã cedo. Registros de pedágios confirmaram a viagem de 3 horas até a casa da família em Del Mar. Testemunhas relataram seu comportamento frio e controlado. As evidências circunstanciais formaram um mosaico que apontava diretamente para ele. O julgamento foi um espetáculo. De um lado, a defesa alegava ausência de provas diretas. Do outro, a promotoria expunha o motivo: dinheiro. Christopher vivia afundado em dívidas, prestes a ser expulso da faculdade, ameaçado de perder a mesada e o apoio dos pais. A solução que encontrou foi brutal: matar o pai, calar a mãe e garantir que a herança de mais de $1 milhão fosse sua. Para ele, a fortuna era a saída para todos os problemas, a recompensa final por anos de mentiras. Joan, no tribunal, surpreendeu a todos. A mãe, que havia sobrevivido ao ataque e que inicialmente o identificara com acenos, mudou seu testemunho. Defendeu o filho, insistiu em sua inocência, negou que ele pudesse ser o responsável. Muitos viram nisso o instinto materno, incapaz de condenar o próprio sangue. Mas o júri não se deixou abalar pela emoção. As provas circunstanciais eram sólidas demais. Em 2006, Christopher Porco foi declarado culpado do assassinato do pai e da tentativa de assassinato da mãe. A sentença: 50 anos de prisão. O jovem, que sonhava com carros, festas, poder e dinheiro ilimitado, viu-se trancado em uma cela, com nada além do peso de sua própria ganância. O caso Porco entrou para a história criminal americana como um retrato sombrio de como o desejo de riqueza pode corroer até os laços mais fortes. Christopher não matou por fome, não matou por desespero. Matou porque queria manter uma vida de luxo, construída sobre mentiras, e porque não aceitou esperar o tempo da herança. Para ele, o dinheiro tinha de vir agora,
e a única forma era eliminar aqueles que controlavam seu acesso a essa fortuna. Hoje, ao se revisitar essa história, a pergunta que ecoa não é apenas como ele pôde, mas até onde o dinheiro pode distorcer a mente humana. Christopher Porco é um lembrete de que a riqueza, quando se torna obsessão, pode transformar filhos em inimigos e transformar o lar em cena de guerra. Se você está acompanhando esta série de histórias, já percebeu: onde há dinheiro, herança e cobiça, pode haver tragédia. Então inscreva-se em O Relator Sombrio, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas conheçam a face sombria da natureza humana. O ano de 2024 trouxe ao Brasil dois crimes que escancararam as fissuras da alma humana. Em Indaial, Santa Catarina, um jovem de 18 anos arquitetou a morte dos pais por ressentimento e cobiça. Em São Paulo, um adolescente de apenas 16 anos exterminou a própria família, porque os pais tiraram seu celular e computador. Dois cenários distintos, duas motivações diferentes, mas unidos por um traço em comum: a incapacidade de aceitar limites, o desejo por liberdade imediata e, em um caso, a busca direta pelo dinheiro e a herança da família. Fevereiro de 2024. A pequena Indaial, cidade aparentemente pacata no sul do Brasil, foi tomada por uma notícia que parecia saída de um pesadelo. Um jovem de 18 anos, de família tradicional e proprietária de empresa local, decidiu transformar o próprio lar em palco de violência. Por trás do sorriso de filho comum, ele carregava ressentimentos antigos. Trabalhava na empresa da família, mas se via como mero empregado sem reconhecimento, sem autonomia, sem acesso ao dinheiro que considerava seu por direito. Enquanto os pais administravam a fortuna construída, ele se sentia sufocado, tratado como subordinado. O que poderia ser visto como aprendizado para um futuro herdeiro tornou-se em sua mente humilhação e injustiça. Aos olhos dele, havia apenas uma saída: apoderar-se da herança agora, não esperar anos. Para isso, não hesitou em propor um pacto de sangue. Ofereceu a um amigo uma quantia irrisória, cerca de R$ 50 e um carro como pagamento, para ajudá-lo a executar o plano de matar os pais. O dinheiro, mesmo pequeno, foi suficiente para convencer o cúmplice a participar. Na noite escolhida, ambos entraram na casa armados com facas. As câmeras de segurança registraram suas silhuetas sombrias atravessando o portão. Provas que mais tarde selariam seus destinos. A intenção era clara: o filho eliminaria o pai, o cúmplice cuidaria da mãe. Mas o plano perfeito desmoronou. O pai, de sono leve, ouviu ruídos e levantou-se. Encontrou-se frente a frente com o próprio filho, acompanhado de um estranho armado. Uma luta desesperada começou. Ele resistiu, tentou sobreviver, mas foi golpeado mortalmente no pescoço. Caiu no chão da própria casa, sem compreender como o sangue de sua vida se voltara contra ele. A mãe, acordada pelo caos, correu em desespero para ajudar o marido. Tornou-se o próximo alvo. Foi esfaqueada várias vezes, mas sobreviveu milagrosamente. A investigação foi rápida. As imagens das câmeras não deixavam dúvidas. Confrontado com as provas, o jovem confessou sem remorso. Detalhou cada etapa: a promessa de pagamento, o ressentimento, o desejo de tomar posse dos bens da família para finalmente viver sob suas próprias regras. Dinheiro, herança e poder eram os fantasmas que guiavam sua mente. A cidade mergulhou em choque. Como compreender que um filho nascido em berço de ouro, cercado de oportunidades, preferiu transformar a casa em túmulo em vez de esperar pelo curso natural da vida? A resposta fria e direta é a cobiça. A pressa em transformar riqueza futura em fortuna imediata. Maio de 2024. Na capital paulista, um crime diferente, mas igualmente perturbador, arrepiou o país.
Uma família estruturada foi destruída não pela ambição por dinheiro, mas por algo ainda mais vazio: a perda temporária de um celular e de um computador. Um adolescente de 16 anos, filho de um guarda civil metropolitano e de uma mãe dedicada, vivia o cotidiano escolar, esportivo, tecnológico. Mas quando os pais decidiram impor disciplina, tirando dele o acesso às telas como forma de punição, o jovem interpretou o gesto como afronta intolerável. O castigo, que para muitos pareceria simples, se transformou em gatilho de ódio desproporcional. Na sexta-feira à noite, quando o pai chegou do trabalho, o garoto pegou a arma de serviço que estava em casa, símbolo de proteção que deveria resguardar a família. Transformou-a em ferramenta de destruição. Atirou nas costas do pai, na cozinha. Subiu ao andar de cima e matou a irmã adotiva de 16 anos. Horas depois, quando a mãe chegou, foi recebida pelo silêncio macabro e pelos corpos da família. Antes que pudesse reagir, também foi morta. O que mais choca não é apenas a execução da família, mas o que veio depois. O adolescente passou o fim de semana inteiro convivendo com os cadáveres. Preparou refeições, jogou videogame, saiu para a academia. Viveu 3 dias como se nada tivesse acontecido. Só no domingo à noite, ligou para a polícia e confessou. Seu relato foi frio, detalhado, sem arrependimento. Quando questionado, disse: "Eu faria de novo." Não houve herança envolvida. Não houve promessa de fortuna. O que houve foi um vácuo emocional profundo, uma incapacidade de lidar com frustração. Mas até aqui o dinheiro também é pano de fundo, não como motivador direto, mas como reflexo da cultura de gratificação imediata, em que o valor das coisas supera o valor da vida. Apesar de diferentes, os dois crimes dialogam entre si. Em Indaial, o motivo foi abertamente a herança, o dinheiro, a fortuna que o jovem não quis esperar. Em São Paulo, a motivação foi mais abstrata, mas igualmente ligada ao poder, a incapacidade de aceitar restrições, de suportar a perda de acesso a bens e privilégios. Ambos os casos mostram como a mente juvenil, quando corroída por ressentimento ou vazio, pode transformar lares em campos de extermínio. São lembretes sombrios de que o dinheiro, seja na forma de herança, riqueza ou simples consumo, tem poder de distorcer afetos, e de que muitas vezes o que desencadeia a tragédia não é a miséria, mas a abundância. Hoje percorremos 6 histórias que mostram a mesma sombra. Filhos que destruíram pais em nome da cobiça, do ressentimento ou do vazio. Dos irmãos Menendez, em Beverly Hills, que trocaram amor por fortuna. A filha Suzanne, que planejou um crime milionário em São Paulo. Da adolescente Sarah Johnson, que puxou o gatilho contra a própria família para viver seu amor proibido, ao universitário Christopher Porco, que usou um machado para proteger suas mentiras e tentar garantir herança. Até chegarmos aos casos recentes de Indaial e São Paulo, que revelam que a destruição dos laços familiares pode nascer tanto da cobiça por dinheiro quanto da incapacidade de lidar com frustrações banais. O que une todos esses episódios é a pergunta que ecoa no silêncio de cada lar: quanto vale a vida de quem amamos? Para alguns, infelizmente, a resposta foi dinheiro, riqueza ou simplesmente o poder de controlar o próprio destino sem limites. Se este episódio te impactou, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e diga: na sua opinião, qual desses casos é o mais perturbador? Inscreva-se em O Relator Sombrio, porque aqui a realidade sempre mostra que pode ser muito mais sombria do que a ficção.